Meus queridos, eu quero iniciar este momento onde nós vamos partilhar então o poder que há na palavra de Deus. O Senhor nos fez uma promessa, pode ir sentando. O Senhor nos fez uma promessa no início dessa quaresma de São Miguel. Ele nos prometeu famílias restauradas, famílias fortalecidas, famílias curadas. E como me emociona receber tantos testemunhos do cumprimento dessa promessa de Deus. Irmã Ana, por caridade, me traz essa imagem, coloca aqui no telão para a gente. Este é um dos casais. Veja essa imagem, que belo. Essas alianças, esse casal junto que reza no rosário da madrugada. Este foi um dos casais que quando se iniciou a quaresma de São Miguel, se encontravam separados, já com partilha de bens. E quando foi ontem, eu recebo esta foto, esta imagem, desta família restaurada, esse casal reconciliado. Vamos aplaudir o Senhor? E eu sei que é isso que o Senhor deseja fazer também na sua vida, na sua casa. Mas veja bem, hoje, nesse 39º dia, eu precisei falar com uma esposa. E aqui já uma outra situação. Uma esposa que ao longo da quaresma rezou, pediu, suplicou. E hoje, nesse dia, ela está tendo que sair de casa, porque o seu esposo, de fato, pediu a separação, pediu o divórcio. E eu ali perguntando, o que Jesus então, o que eu devo dizer para essa esposa, que tanto rezou, que estava ali no rosário, que estava ali, e hoje, nesse dia, precisará então deixar sua casa diante desse pedido de separação do seu esposo. E sabe, o Senhor me deu uma palavra, e eu ousei dizer para ela. Eu disse, Deus está te pedindo para enxugar as lágrimas e despir-se das vestes de luto. E o Senhor me dava a palavra Isaías 61, eu quero partilhar com vocês, que diz o seguinte: a todos os que choram em Sião, eu darei uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de espírito abatido, e eles serão chamados de carvalhos da justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Todos os que choram em Sião, eu darei uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de espírito abatido. E eles serão chamados carvalhos da justiça, plantação do Senhor para a sua glória. E com essa palavra eu dizia, enxugue as lágrimas e retire as vestes de luto. Erga a cabeça e continue firme no Senhor. O Senhor deseja que nos nossos corações, de fato, Ele seja o Rei. E não existe então espaço para o abatimento no coração que acolhe esta palavra e sabe que o nosso Deus não conhece derrota. Hoje eu tive que falar com uma mãe então que enterrava o seu filho ainda jovem. E o que falar para aquela mãe? Mais uma vez o Senhor. Mais uma vez, Jesus então falava para aquela mãe através desta palavra. João capítulo 10. Quando então Lázaro está enfermo e as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus, aquele que você ama está doente. Como quer dizer, faça alguma coisa. Jesus recebe aquela notícia, mas diz a palavra, ele permanece ainda 2 dias onde ele estava. E ele fala para os seus discípulos ainda, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Lázaro morre. E Jesus vai glorificar a Deus o fato de não ter estado lá, por quê? Porque ele sabia que aquilo estava dentro do plano de Deus. Com Lázaro já morto, Jesus agora dirige-se a Betânia. O que vais fazer em Betânia, Jesus? Lázaro já está morto. Lázaro já morreu. Pode ser que essa esposa hoje seja tentada a dizer isso para Jesus, já não há mais o que fazer.
A quaresma de São Miguel está acabando e eu não vi o meu milagre. A quaresma de São Miguel está acabando e eu não vi a libertação do meu filho das drogas. Marta disse para Jesus: já faz 4 dias, Jesus, já está podre, já está cheirando mal. Quando aos olhos humanos não há mais nada a ser feito. Por alguns minutos, por alguns segundos, nós nos esquecemos de que para Deus nada é impossível. Para Deus, Jesus, comovido interiormente, João capítulo 11, melhor dizendo, comovido interiormente, ele foi até o túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra e Jesus disse: tira a pedra. E Marta, irmã do morto, disse: Senhor, você não está entendendo, já cheira mal. Jesus respondeu, e hoje no rosário essa palavra nos visitava: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Está entendendo, exército? Se creres, verás a glória de Deus. Diz para quem está do teu lado: se você acreditar, você verá a glória de Deus. Diz para quem está do outro lado: se você acreditar, você verá a glória de Deus. Consegue entender que Lázaro morreu já faz 4 dias, já está apodrecendo no túmulo, mas para Deus nada é impossível. Então Jesus, com a força da sua palavra, levantando os olhos ao alto, começa a glorificar o Senhor, começa a glorificar a Deus Pai. Eu te dou graças porque me ouviste. E exclama com voz forte: Lázaro, vem para fora. E Lázaro revive, Lázaro ressuscita, volta a viver. Aplaude o Senhor. Era isso então que eu dizia para aquela mãe que hoje estava enterrando o seu filho, um filho ainda jovem. Diante de Lázaro morto, Jesus diz para aquela mãe hoje, diz para quantas mães aqui, cujos filhos se encontram num caminho de drogadição, de perdição, cujos filhos inclusive já saíram de casa, mães e pais que sequer sabem onde se encontram esses filhos hoje. Ou talvez você, esposa, esposo, que está enfrentando o drama de uma separação, como outro dia alguém colocava no chat: irmã Maria Raquel Reze, 40 anos de união e minha esposa saiu de casa. O Senhor hoje nos visita com essa palavra, porque para Ele nada é impossível. E por que eu iniciei citando a palavra de Deus? Exatamente porque a nossa pregação é exatamente isso aqui, o poder que há na palavra de Deus. Quando essa palavra é proclamada, é uma palavra viva e eficaz, como está lá em Hebreus. É uma palavra viva, é uma palavra eficaz. E é uma palavra então que penetra e recria. Partilhava ainda há pouco com o irmão Luiz Maria sobre o poder que há na palavra de Deus. E veja, 2 Coríntios capítulo 4. Com efeito, Deus que disse: do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações, para fazer resplandecer o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tudo foi criado com o poder da sua palavra. E tudo então é recriado com o poder da sua palavra. Quando Deus então pronuncia, quando essa palavra é proclamada, nós somos recriados por ela. Nós somos recriados por ela. A palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. E nós não somos, como já nos ensinaram os grandes mestres, o cristianismo não é a religião do livro, mas é a religião da palavra. Não é uma letra escrita e morta, mas uma palavra viva. É uma pessoa, é Jesus. E nós precisamos então experimentar o poder que há na palavra de Deus. E eu quero caminhar por aqui com vocês nesta tarde,
Ainda ontem uma jovem me escrevia: irmã Maria Raquel, reze por mim, porque eu estou enfrentando muitas crises de ansiedade. Como é bonito ver que a palavra de Deus revela-se como verdadeiro remédio. Crises de ansiedade, de pânico, crises na família, crises. Porque de fato, no mais das vezes, estamos sem uma orientação segura. E a palavra de Deus é essa orientação segura. A palavra de Deus tem o poder de te trazer a segurança, a confiança, a orientação, o governo. É a rocha, é o próprio Cristo. Essa palavra que é uma pessoa, é o próprio Jesus. E quando você então deixa-se governar por esta palavra, a sua vida está sendo construída sobre a rocha. Fortalecer-se com a palavra de Deus. O que acontecia com aquela jovem esposa hoje pela manhã era isso. Deus estava fortalecendo com a sua palavra. Tira as vestes de luto, retenha as tuas lágrimas. Eu darei uma coroa a todos aqueles que choram em Sião, serão consolados, serão reconfortados. E essa palavra que recria, essa palavra que fortalece. Estamos celebrando a festa de São Miguel, mas também dos outros arcanjos. Fazemos memória do arcanjo São Gabriel, a força de Deus, é o anjo da palavra. É ele que anuncia a Santíssima Virgem Maria. É ele que se coloca ao lado do profeta Daniel. É ele também que anuncia a Zacarias. É a força de Deus, é a palavra de Deus. E como é bonito ver quando um exército saúda a generalíssima. E dela se diz feliz, bem-aventurada, porque ela acreditou em tudo aquilo que da parte do Senhor lhe foi dito. Se você crê, se creres, verás a glória de Deus. É acreditar naquilo que muitas vezes os nossos olhos não podem enxergar. O que está na carta aos Hebreus. E a fé é exatamente isso. Acreditar mesmo quando os meus olhos humanos não podem enxergar, mas a fé me dá a certeza da vitória. Nossa Senhora dela se diz feliz, vai dizer Santa Isabel: tu és bem-aventurada, Maria, por quê? Porque tu acreditaste em tudo aquilo que da parte do Senhor te foi dito. O que o Senhor te disse. O que o Senhor te disse. Veja que os desequilíbrios e os transtornos tantas vezes estão sendo causados porque estamos dando mais ouvido à voz do mundo, ou à voz do maligno, ou até às nossas próprias vozes corrompidas, no lugar da voz de Deus, que me diz que se eu acreditar, eu verei a glória. Ouvir a voz do Senhor. E o Senhor que nos fala através da sua palavra. Interessante que quando São Paulo vai instruir os cristãos como verdadeiros soldados dentro do combate espiritual, ele nos reveste de 5 armas de defesa e coloca em nossas mãos uma arma de ataque. Vocês sabem que um time que só se defende não vence. Um time que só se posiciona na defesa, ele vai acabar levando. Um time que só se defende não vence. É preciso atacar. E o apóstolo então vai colocar nas mãos dos cristãos uma arma de ataque. Que arma é essa? Nós vemos inclusive nas mãos do glorioso arcanjo São Miguel. Que arma é essa, minha gente? É o escudo? É o capacete? É a couraça? É o cinturão? É o quê? A espada. É a arma de ataque. A espada da palavra. O cristão precisa saber manusear essa espada. Uma palavra, uma verdade que nos foi revelada, uma palavra que tem um nome, que tem um rosto, que é uma pessoa, que é o próprio Jesus. A espada. Sabe quando aqueles maus pensamentos vêm e a vitória ou a derrota começa exatamente aqui.
E por isso a importância do capacete da salvação. Nós precisamos lançar essas más palavras, palavras malditas, pensamentos malditos, pensamentos de derrota, pensamentos de que não adiantou nada, pensamentos talvez de que valeu uma quaresma de São Miguel, pensamentos de desistir, de desânimo, que todos nós estamos propensos a isso. Nem todo dia a gente acorda 100%. Eu dizia outro dia, não é? O que significa isso aqui? E alguém dizia, são os altos e baixos da vida. Eu disse, mas aquele exame que também mede as batidas cardíacas, os batimentos, isso aqui vai dizer que a pessoa está viva. Tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está meio lá embaixo. É ou não é? Como diz uma amiga, é só a vida acontecendo. É só a vida acontecendo. Nem sempre nós vamos nos encontrar no pico, lá em cima. Nem sempre nós vamos nos encontrar lá embaixo. Teremos os nossos altos e baixos e é só a vida acontecendo, é só uma prova de que estamos vivos. Porque se a linha está reta, 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 significa o quê? Já morreu. É ou não é, doutor Flávio? Quando acusa que está reto, morreu, não tem mais vida. É vida acontecendo. O poder da palavra. E os padres da igreja vão nos ensinar que esses maus pensamentos precisam ser lançados contra a rocha. Muito feliz uma colocação do Ironi no Rosário ontem, quando ele partilhava um período, ele falou publicamente, eu posso trazer também então, um período que ele enfrentou uma depressão profunda. Ele dizia, já era o 8º dia que eu estava prostrado numa cama, esperando a morte. Nós vemos isso também em tantos homens e mulheres de Deus, inclusive profetas, como o profeta Elias, que num dado momento desanima. Mas Deus nunca nos deixa só, porque no momento do desânimo, Deus enviou o anjo para tocar e para dar o alimento ao profeta, de maneira que ele se levanta. E o anjo vai dizer, levanta-se, levanta, Elias, porque tu tens mais 40 dias pela frente. Levanta. Levanta e come. E o profeta de Deus se alimenta. E levanta. E percorre todo o caminho. É revigorado. Deus vai nos deixar muitas vezes que experimentemos os limites da nossa condição. Como o apóstolo vai dizer, quando então sou fraco é que eu sou. Muitas vezes nós vamos experimentar o limite das nossas condições, inclusive da ansiedade, do pânico e etc. Vamos experimentar os limites da nossa condição humana, da nossa fraqueza, para então aí podermos experimentar a força de Deus. A força de Deus. E o Ironi dizia, era uma sexta-feira santa, 8º dia naquela cama esperando a morte. Mas ali eu fui visitado por uma força. Ali eu fui visitado pela graça de Deus e me levantei uma outra pessoa. Levantei-me um homem novo. E ele dizia ali naquela cama, o Senhor me trouxe uma luz. E essa luz então foi me levantando. E que luz era essa? Ele me convenceu de que Jesus é pedra. E que então eu também sou pedra. Olha que bonito isso. Jesus é pedra. Pedro é a rocha. Pedro é pedra. Ele dizia, eu também sou pedra, porque Cristo vive em mim. Eu sou pedra, no sentido de que venham as provas, venham os dardos inflamados, eles serão todos lançados contra a pedra, a rocha, e eles se quebrarão. É isso que os padres da igreja, os padres do deserto nos aconselham, os maus pensamentos, lançai contra a rocha, contra a pedra que é Cristo. E esses maus pensamentos se desfazem, se espedaçam. Não alimentá-los, mas lançá-los contra a rocha que é Cristo. Eu queria então trazer esta palavra. São tantas situações. Vamos começar aqui pelos problemas familiares, dificuldades familiares. Tem alguém aqui que enfrenta alguma dificuldade familiar? Levanta a mão assim para eu ver. Quase ninguém, né? Quase ninguém. A palavra de Deus oferece orientação precisa e segura. A Sagrada Escritura nos oferece então a orientação, a resposta. Hoje, quantas famílias que sofrem dificuldades pela falta de diálogo,
Será que isso existe na sua casa? A dificuldade de comunicação, de dialogar, de se comunicar. Colossenses 4:6. Que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e sabei responder a cada um devidamente. Olha o que a palavra está dizendo. Quantas vezes, na menor tentativa de dialogar, ali já nasce uma discussão. Por que você está gritando mesmo? Eu só estou lhe fazendo uma pergunta. Por que você está gritando? Eu não estou entendendo. Veja, a palavra está dizendo que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperada com sal, e sabei responder a cada um devidamente. Palavras que constroem, palavras que edificam. Como está sendo o nosso diálogo em casa? É preciso dialogar. Esse casal que separou-se, que na quaresma se reconciliou e nos mandou o testemunho. Eu conversava com o esposo e ele em lágrimas dizia: foi porque nós deixamos de conversar. Nós já não conversávamos mais. Faltou diálogo. E nós fomos acumulando o ressentimento, fomos acumulando as mágoas, fomos acumulando os desentendimentos, e quando falávamos já era para discutir. E o silêncio começou então a reinar, e nós fomos nos afastando pouco a pouco. Voltar a conversar, a dialogar. A palavra inclusive vai dizer, família, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. O esposo e a esposa nunca devem ir dormir guardando o ressentimento no coração todos os dias, viver o perdão. Vocês vão se machucar talvez todos os dias, talvez mais de uma vez por dia. Mas todos os dias vão ter a oportunidade de se reconciliarem, de pedir perdão um ao outro, de abençoar um ao outro e de recomeçar. Não permita que o sol se ponha sobre o vosso ressentimento. Eu vou repetir: que as vossas palavras sejam sempre amáveis. Quantas vezes não se fala nunca, e quando se fala já é para exigir, é para cobrar. Não se reconhece o esforço, a boa vontade, o desejo do outro. Então, que as vossas palavras sejam amáveis, temperadas com sal, ou seja, com sabor, e saber responder a cada um devidamente. Veja, dificuldades familiares. A Sagrada Escritura está nos orientando. Quantas famílias também que vão passando por dificuldades materiais. E a palavra vai dizer, Filipenses 4:19, em recompensa o meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória em Jesus Cristo. Deus proverá. O que é que nos compete? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Quantas famílias que sofrem por causa, muitas vezes, da pressão no trabalho sobre o cônjuge, sobre esposo, esposa. Isso gera um estresse demasiado. Mas a palavra vai dizer para você, Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Entende que quando você se coloca em oração e você se depara com esta palavra que é viva e eficaz, que é penetrante, essa palavra te recria. Essa palavra te põe de pé, essa palavra te liberta, essa palavra te cura. Há poder na palavra de Deus. Eu não sei qual o pensamento que está aí agora. O mau pensamento que talvez esteja aí tentando te dominar. Mas existe um antídoto para cada um deles. Existe uma resposta. Para essa escuridão existe uma luz própria. A palavra de Deus. Quantos marcados pela chaga do divórcio, da separação. Mas em Mateus 19:6, o Senhor vai dizer, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Não separe o homem o que Deus uniu.
É claro que o mundo vai dizer que é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil sair e procurar uma outra alternativa. Isso dá trabalho demais, deixa isso para lá, não compensa o sacrifício, não vale a pena o esforço. Mas o homem e a mulher de Deus, orante, ele sabe que não se separa. O homem não pode separar aquilo que Deus uniu. Serão uma só carne. Quantas vezes a dificuldade, o problema será a falta de tempo juntos. Já não tem mais tempo para estarem juntos. São tantas demandas, são tantos afazeres que já não temos mais tempo para desfrutar da companhia uns dos outros. A palavra vai nos instruir. Ensinai-nos a bem contar os nossos dias para alcançarmos o saber do coração. Administrar o tempo com sabedoria. Administrar o tempo com sabedoria. E veja, o que dizer da influência, do uso exagerado das redes sociais. São Paulo vai dizer, 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. A tecnologia que está aí como uma ferramenta utilíssima. Quanto de tecnologia nós estamos usando aqui e quanta beleza, quanto benefício. Mas se não vigiarmos, deixamos nos dominar pela tecnologia. São Paulo vai dizer, não vos deixeis dominar por coisa alguma. Sabei utilizá-la com equilíbrio. E nós poderíamos trazer tantas dificuldades. Às vezes eu ainda estou aqui nos problemas familiares. Se nós formos para as dificuldades financeiras, nós vamos encontrar esta palavra nos orientando, organizando também a nossa vida financeira, material. As crises de ansiedade, quantas palavras vão nos trazer dizendo não vos preocupeis com coisa alguma. O medo do futuro, o Senhor dizendo não vos preocupeis com o vosso amanhã. Sou eu que cuido de tudo, que alimento as aves do céu, que teço os lírios do campo. Tudo isso aqui é um jorrar desta palavra de Deus, desta palavra que nos levanta e nos fortalece. Eu queria fazer algumas considerações então, que é importante quando falamos do poder, da força da palavra de Deus. Por que tantas vezes, irmã Maria Raquel, é difícil compreender essa palavra? Porque muitas vezes eu abro e eu não consigo compreender essa palavra. É uma pergunta que chega tantas vezes. Existem algumas disposições necessárias para que nos aproximemos da palavra. Porque, como eu falava, o cristianismo não é a religião do livro, mas a palavra de Deus, que é uma pessoa, é uma palavra viva. Não é como um livro, um outro livro qualquer que você abre e baixa um raciocínio ali para que você vá compreendendo. Não, veja, quantas vezes Jesus falava e as pessoas não conseguiam compreender. Porque é preciso a humildade do coração para se aproximar dessa palavra. O Senhor resiste aos soberbos. O próprio Jesus vai dizer isso, eu te louvo, Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e humildes, mas as escondestes dos sábios, dos grandes deste mundo. Aos pequeninos e humildes. A nossa postura diante desta palavra que se revela é exatamente a postura da criança, que quer ouvir porque quer aprender. Veja, nem todos que vêm para ouvir Jesus é porque querem aprender. Quantos no caminho do Senhor se colocavam ali para ouvi-lo, mas a palavra vai nos dizer, os fariseus, os escribas da lei, faziam perguntas a Jesus não para aprender dele, mas para poder pegá-lo em algum descuido. Faziam perguntas ao Senhor não para aprender de Jesus, mas para poder acusá-lo, para submeter, para colocar Jesus à prova. E Jesus resiste a esses espíritos orgulhosos. Mas quando nós nos colocamos com o espírito humilhado, um coração contrito na presença do Senhor, essa palavra se abre, essa palavra se revela. Eu dizia ainda há pouco, tudo foi criado por ela. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita.
Pois ele falou e tudo foi feito, ele ordenou e tudo existiu, diz o salmista, Salmo 32. Tudo é criado e tudo é sustentado pela força desta palavra. Você só está aqui vivo porque existe uma palavra que te sustenta. Porque essa palavra continua ressoando sobre você. Essa palavra que sustenta toda a criação. E essa palavra não volta sem produzir os frutos, sem produzir os seus efeitos. Veja, Isaías capítulo 55. Tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão e semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que a minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. A palavra que sair da minha boca não voltará a mim vazia, sem ter realizado tudo o que quis e sem ter cumprido a sua missão. A palavra não voltará sem ter realizado tudo o que quis e sem ter cumprido sua missão. O mundo está brigando com essa palavra. O mundo está tentando trazer a força e o poder da sua palavra, mas a palavra do mundo não tem força e não tem poder. A palavra do mundo é a escuridão. A palavra do mundo nos enfraquece. A palavra do mundo nos desnorteia. Como não nos recordarmos do conselho salutar dos nossos mestres, de nos debruçarmos sobre as Escrituras. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Precisamos nos debruçar sobre as Escrituras para nos deixar orientar por essa palavra. Veja o que eu disse, a palavra de Deus é luz. Nós podemos encontrar isso aqui. Veja, Salmo 118, versículo 5. Vossa palavra é luz que ilumina os meus passos, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Enquanto a palavra de Deus é luz que ilumina os teus passos e não te deixará cair, a palavra do mundo é escuridão. Enquanto a palavra de Deus é alimento, o maná sustentou Israel por 40 anos, mas a palavra de Deus não passará jamais. Jesus vai dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Enquanto você se fortalece quando se alimenta desta palavra, quando você busca a palavra do mundo, você enfraquece, você perde força. Mas quando, irmã Maria Raquel, que eu me alimento da palavra do mundo, são tantos apelos diariamente. Estamos expostos todos os dias, seja através das músicas, das informações que chegam, das mídias, são tantos, até através das conversas, daquilo que nós presenciamos, vamos nos enchendo desta palavra do mundo que nos enfraquece, enquanto a palavra de Deus é força. Veja o que Bento XVI vai dizer, meus queridos, sendo a palavra de Deus uma pessoa a qual nos relacionamos neste diálogo, compreendemos-nos a nós mesmos e encontramos resposta para as perguntas mais profundas que habitam o nosso coração. Olha o que Bento XVI está dizendo. Sendo a palavra de Deus uma pessoa com a qual nos relacionamos, neste diálogo, compreendemos-nos a nós mesmos e encontramos resposta para as perguntas mais profundas que habitam no nosso coração. O que eu teria dito para aquela mãe que enterrava o seu filho, se não fosse essa orientação da palavra de Deus? O que eu teria dito para aquela esposa que neste dia sai de casa com pedido de separação, se não fosse a palavra de Deus? É resposta para as perguntas mais profundas que habitam no nosso coração. Conclui Bento XVI, de fato, a palavra de Deus não se contrapõe ao homem, não mortifica os seus anseios verdadeiros, pelo contrário, ilumina, purifica e realiza estes anseios. Toda a Sagrada Escritura mostra-nos que Deus fala e intervém na história a favor do homem e da sua salvação. Hoje nós rezávamos no Rosário da Madrugada, Ele faz o mar se abrir. Como é que nós sabemos isso? Ao conhecer a história da salvação.
Nós sabemos que Ele faz o mar se abrir. Nós sabemos que Ele alimentou aquela multidão no deserto com o maná que fez descer do céu. Nós sabemos que Ele fez uma virgem conceber e dar à luz um filho. Nós sabemos que Ele fez uma senhora já em idade avançada, estéril, conceber e dar à luz um filho. Nós sabemos de tudo isso ao conhecermos essa história da salvação e um Deus que cuida de nós. Eu dizia esses dias na palavra: será que Deus cuida de mim? Será que Deus olha para mim? Será que Deus escuta a minha oração? Porque nós começamos a medir isso de acordo com as graças que nós pedimos e os milagres que nós alcançamos. Acontece que a maior prova de amor Deus já te deu. Se Deus me ama, Ele fará tal coisa. Não. A maior prova de amor que Deus podia te dar, Ele já te deu, ao dar a sua vida naquele madeiro. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quanto mais agora que nós o amamos, Ele dá esta vida por nós. A maior prova de amor Deus já te deu. A maior prova de amor, então, é conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor que se revela também nesta palavra. E como é diferente a vida do homem, da mulher orante, do homem, da mulher de Deus, do homem, da mulher que se deixa modelar por esta palavra. E aqui nós precisamos vencer a grande tentação. A tentação de não ajustar essa palavra à sua vida, mas de ajustar a sua vida a esta palavra. Aqui é o grande desafio. Na verdade, é Deus que nos desafia a ajustar a nossa vida a esta palavra. E é aqui que nós conhecemos a bem-aventurança, aquele que ouve esta palavra, não como ouvinte distraído, mas com ouvido de discípulo. Este prosperará em tudo o que faz. Quantos cristãos católicos que, infelizmente, só têm contato com a palavra de Deus quando vai à missa no domingo. Mas muitas vezes, na hora da liturgia da palavra, sequer está atento. Não se recorda nem o que ouviu na primeira leitura, não rezou com o salmo, não estava atento à segunda leitura, não estava atento à proclamação do Evangelho. Mas nós queremos soluções imediatas. Nós queremos que alguém coloque a mão na nossa cabeça e reze. É necessário, é bom, mas não é suficiente. Porque aquela mão que está na sua cabeça agora, ela não estará daqui a pouco. Mas há uma palavra que te acompanha para onde você for. E é essa palavra que será luz para você nos lugares mais escuros. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Buscai a sabedoria. O quanto faz falta hoje homens e mulheres sábios, mulheres sábias edificam a sua casa. Que bonito, outro dia eu ouvia uma esposa, cujo esposo chegou em casa com uma ideia um tanto quanto desarrazoada. E ela dizia: o que é que eu vou dizer para esse marido agora, meu Deus? E ela só lembrava dessa palavra que dizia: a mulher sábia edifica a sua casa. Ela dizia: Senhor, me dá essa sabedoria para eu poder trazer juízo para a cabeça do meu esposo. E foi com a palavra de Deus que ela conseguiu trazer aquele esposo de volta para a sanidade, para a realidade. Sabedoria. Como hoje faz falta, e o mundo tem sede e necessidade de alguém que nos diga sim a verdade. A verdade, porque é essa verdade que liberta. Buscai a sabedoria. Eu volto aqui. Quantas pessoas ansiosas, e veja, quantas pessoas com medo do amanhã. O que é que a palavra diz? Jeremias 29:11, veja: eu conheço os desígnios que mantenho para convosco. Tenho desígnios de prosperidade, não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Olha o que o Senhor está dizendo: eu tenho sobre vós desígnios de prosperidade, não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança.
Por que estamos com medo se essa palavra traz 365 vezes? Não tenha medo. Para cada dia do ano, não tenha medo. Quantas vezes, por causa da pressão, por causa da comparação com os outros, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Quantas vezes você está ali numa rede social se comparando com o vizinho? Não é o caminho que Deus quer para nós. Olha o que a palavra diz, precisamos discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Ei, você não tem que ser melhor do que o outro. Tira essa pressão de cima dos teus ombros. Quem disse que você tem que ser melhor que o outro? O que Deus te pede não é que você seja melhor que o outro. Deus só te pede que você dê o melhor de si em cada situação. Quantos jovens ansiosos, quantos adolescentes, por causa de uma pressão que eles próprios colocam sobre si, que tem que ser melhor do que o outro, se comparando ao outro. Deus não disse que você tem que ser melhor do que o outro, mas que nós devemos ser melhor para os outros, que nós devemos dar o melhor de nós em cada situação. É o que Deus quer de nós. Quantas vezes estivemos aí, há poucos anos atrás, com a pandemia que estourou, e talvez isso desencadeou ansiedade em tantas pessoas. Acontece que Deus diz, Provérbios 3, 5, 6, que o teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Que o teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa no Senhor e Ele aplanará as tuas veredas. Eu tenho aqui um exército que no meio de uma pandemia terrível tomou a decisão de confiar em Deus. E olha o que o Senhor fez. Ele decepcionou o exército de São Miguel? Decepcionou? Não. Que no meio de uma pandemia, quando o mundo estava mergulhado em medo, em caos, em confusão, sim, sofrendo, mas nós decidimos confiar no Senhor, e olha o que o Senhor fez, levantou um exército. Que o teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Eu confio no Senhor. E é esta a palavra que ilumina então os nossos passos, ilumina o nosso caminho. É esta luz que deve lhe acompanhar. E eu falo muito ainda que um dia, se um dia nós não conseguimos mais nos encontrar da maneira como hoje nós nos encontramos por alguma razão, mas temos essa consciência de termos instruído um povo, de termos formado um povo, de ter despertado um povo para essa consciência da necessidade de um relacionamento com Deus. É preciso relacionar-se com o Senhor, e esse contato com a palavra é relacionamento. É relacionamento com Deus, é relacionamento com essa palavra. É como a semente que aqui é lançada, essa semente está sendo lançada agora nesta pregação, em cada uma das pregações. Mas o que muda é o terreno que acolhe esta semente. Alguns resolveram acolher esta palavra com toda a atenção, e esta semente frutificará na tua vida. Porque se eu estou aqui hoje como consagrada, às vésperas dos votos perpétuos por misericórdia de Deus, é porque um dia eu estive atenta a uma palavra que foi lançada e acolhi no meu coração, e esta palavra, regada pelo Espírito Santo, me levantou, me orientou, me guiou, me trouxe para onde eu estou hoje, nos braços daquele que eu amo. Pela força e poder da palavra. Mas essa palavra também caiu em corações cuja terra está ressequida, cuja terra engoliu esta palavra com os espinhos, as distrações do mundo, a necessidade dos prazeres deste mundo. A escolha é sempre nossa. Nós precisamos desejar crescer na intimidade com o Senhor, e eu acredito que esse é o maior fruto da Quaresma de São Miguel, porque os anjos nos levam à intimidade com Jesus.
É Ele o Rei dos anjos. Os anjos nos levam a uma profunda intimidade com o Senhor. E esse é sem dúvida o maior fruto da quaresma de São Miguel. Conversão, intimidade com Deus. Como é bonito receber os testemunhos quando dizem: eu não alcancei aquela graça que eu pedi, mas eu alcancei uma maior. Alcancei a transformação do meu coração. Alcancei a conversão do meu coração. E essa é a maior graça que eu poderia ter conquistado, por causa da força e do poder da palavra de Deus. Sabe por que o rosário é tão eficaz? Porque na verdade o rosário é a oração da palavra de Deus. Nossa Senhora é muito sábia, Nossa Senhora é muito esperta. Nossa Senhora não é dada às discussões intermináveis. Ela não vai levantar a voz. De maneira muito serena, pacífica, Nossa Senhora leva um povo a Jesus. É uma oração cristológica, porque tem Jesus como centro. O que é que você faz no rosário? Meditar os mistérios da vida de Jesus. E aonde nós encontramos cada mistério? Na Sagrada Escritura. De onde tiramos o Pai Nosso, as Ave-Marias? Da Sagrada Escritura. Nossa Senhora conduz um povo a fazer a experiência da palavra. A experiência da palavra de Deus que tem poder. Conseguem compreender? É isso. Um povo então que se volta para esta palavra, experimenta o poder desta palavra como ela experimentou. É ela o receptáculo da palavra. Foi ela que então por primeiro acolheu esta palavra. E antes de essa palavra se fazer carne no seu ventre, essa palavra foi acolhida no seu coração. Tu serás então a mãe do Salvador. Fia-te, faça-se em mim segundo a tua palavra. Deus tem uma palavra para você hoje. Eu não sei qual é, porque Ele tem uma para cada um. Qual é a palavra de Deus para você hoje? Fecha os olhos 5 segundos. Pergunta para Ele. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. É esta palavra que, pronunciada sobre você, está te recriando, está te refazendo, está te restaurando. Esta palavra que restaura o teu coração, que restaura a tua mente, que te traz saúde mental, psíquica, espiritual, física. Esta palavra que cura. Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. Olha que fé. Daquele centurião, daquele oficial romano: Senhor, basta uma palavra tua. Ou daquela mãe que procurou Jesus, cuja filha estava possessa, e Jesus, com a força da sua palavra, libertou aquela filha. Que a palavra de Deus alcance inclusive aqueles que você deixou em casa. Pede ao Senhor. Que a palavra de Deus proclamada alcance todos aqueles que você traz no coração, por quem hoje você intercede. Que essa palavra de Deus viva, eficaz, essa palavra que tem rosto, essa palavra que é uma pessoa, essa palavra que é o próprio Jesus, possa verdadeiramente transformar as nossas vidas.